Muito boa noite, meus amigos. Muita alegria de estar todos aqui reunidos mais uma vez, né? Nesse ambiente, nessa sala virtual da Casa do Caminho, para falarmos de um assunto relevante para todos nós, né? A educação moral cristã realmente é o caminho que nós precisamos, né? É, 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 atender ao chamado do Evangelho de Jesus. Por isso, a nossa alegria de ter uma companheira tão, né, que tanto ajudou e continua ajudando a Casa do Caminho através dessa feliz oportunidade de estarmos reunidos para falar de um tema tão palpitante, né, que a nossa necessidade, o nosso oxigênio, né, de falar sobre a autoeducação, né, para a gente conquistar uma certa autonomia. E quem tem autonomia sabe o caminho, vai chegar lá no destino, vai ser feliz, porque ele sabe porque o motivo da sua existência, o que ele está fazendo aqui na Terra. Né? Então, temos a nossa companheira, a Astrid Saek, que todos já conhecem, que é colega da casa, para apresentar essa live sobre educação, e vamos envolver, nesse momento, nosso companheiro, mestre Luiz Jávera, que vai fazer a prece inicial. Luiz, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Eu escolhi como prece uma bela mensagem de Emmanuel, chamada Prece da União, e que consta do livro Cartas do Coração. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que teu amor infinito nos traça a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção, a luta uma escola de aperfeiçoamento sublime, o serviço a oportunidade salvadora, o obstáculo um ensinamento maior, o sofrimento um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias, que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações, que os percalços e lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para a nossa alma sequiosa de tua luz. Assim te suplicamos, porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura para quantos prosseguem à retaguarda, aspirando a um mundo melhor. Desse modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz com que nos felicitas a alma, neste dia da abençoada luz, esperamos que o teu amor viva em nós infinitamente e que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual, convictos quanto estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Emmanuel. Graças a Deus, que prece maravilhosa. E também comunicar a todos que chegaram após, né, que hoje nós temos a companhia do nosso companheiro Dorival, né, que é do norte, do litoral norte de Santa Catarina, da cidade chamada Barra Velha. E lá ele é responsável pelo departamento de divulgação, né? Oi? Divulgação da Rede Espaço Espírita, tá? E que pertence à Comunhão Espírita Hélio de Amor, né? Então, muito obrigado, desde já, Dorival, pela sua participação, viu? Salomão, seria bom pedir para fechar os microfones, né? Por favor. Exatamente, que eu vou acabar de pedir para deixar o áudio, né, pelo menos fechado, e quando, porventura, de alguma intervenção, abrir para poder falar e não ocorrer ruídos, né, durante a apresentação da Astrid Saek. Né? Das intervenções, é só levantar a mãozinha que tem aqui embaixo, que o Salomão pilota isso. Perfeito. Então, e a Astrid Saek, né, dispensa a apresentação, mas vamos lembrar, ela é pós-doutora em filosofia contemporânea e fundadora do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, professora, palestrante e, acima de tudo, amiga da Casa do Caminho faz um bom tempo, né, Astrid?
Com Muito certeza. bem-vinda, muita inspiração, Obrigada. muita iluminação nas suas palavras para nós, Astrid. Ah, que assim seja, seu Salomão, que assim seja. Boa noite a todos, nossas saudações luminosas. É uma alegria estar aqui com vocês, diante de uma temática tão fecunda e tão importante para o nosso dia a dia, porque a educação espírita é um caminho para a nossa iluminação. Então, como que se dá esse processo? É um tema realmente muito rico e até eu diria inesgotável, eu não teria a pretensão de esgotar esse assunto aqui, porque realmente é muito rico e pode ter várias abordagens, mas vamos aí pensar juntos, né? Para que nos acompanhemos uns aos outros aí nessa jornada filosófica. Eu preparei um PowerPoint que eu vou tentar apresentar para vocês. Vocês me dão licença um minutinho que eu vou tentar abrir e... Estão vendo? Tá entrando, entrou. Tá aparecendo, sim. Tá bom? Dá para ler assim? Tá ótimo. Dá para ler. Então tá bom. Você pode botar daquela telinha embaixo também, o Canvas que tem embaixo, que fica o modo de apresentação. Aqui na tacinha? Isso. Mas aí ficou muito grande, eu não vejo vocês. Ah, então tá bom. Então bota no outro, então. Vocês preferem assim, grande, maior? Eu coloco. Não, como você quiser, Astrid. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu amplio. Tá bom? Perfeito. Muito bom. Eu espero que vocês estejam aí enxergando. É uma alegria renovada estar com vocês, porque a Casa do Caminho mora no nosso coração. Eu falo isso com a boca cheia, porque nós somos sempre muito bem recebidos, né? Já nos tempos ainda das nossas palestras presenciais, em que a gente usufruía do convívio uns com os outros, e eu guardo lembranças muito felizes nesta casa. De modo que agradeço por estar com vocês, e a Casa do Caminho é um lar abençoado, né? E que nós possamos fazer jus a essas bênçãos, trazendo uma palestra digna aí para todos. Muito bom. Quando nós falamos de educação, aliás, o senhor Roberto já me intuiu hoje, o senhor Salomão já me intuiu hoje, né? É interessante que as coisas que eu vou falar, ele falou 3 questões que têm tudo a ver com o que eu vou abordar. Que intuição, hein, Roberto? Que maravilha. Então, veja, eu vou ter que aumentar mesmo. Eu peço licença, se eu não puder vê-los, vocês me orientem, por favor, ok? Fica tranquila, Astrid. Então, tá bom. Então, nós temos aqui a importância, né, da relação educação e discurso filosófico, porque não podem, de certa forma, excluir-se. Existe entre educação e a concepção que se tem da vida uma relação que deveria ser impossível contestar. Portanto, torna-se evidente a necessária relação que existe entre discurso filosófico e discurso sobre a educação. Então, quando nós falamos de educação, nós não podemos desvincular da concepção que se tem da vida, porque a educação visa um fim. Devemos olhar lá na frente o nosso processo persecutor para que tenhamos luzes em nossa caminhada. Então, é como se disséssemos educar para quê? Né? Educar para que o fim se realize. Existe todo um sentido teleológico aqui, no sentido de uma finalidade. E qual é o objetivo da vida humana? É uma questão crucial. E aqui
nós vamos ver necessariamente como esse problema deve ser conduzido para conquistar esse objetivo. Tá? Como é que nós conseguimos conquistar esse objetivo de realização da vida humana? Então, eu já começo aqui dizendo, a educação é um processo. Não é um processo estanque, onde realidades se excluem. Não, existe toda uma gama de objetivos que tornam a educação plausível para que conduza à felicidade. Então, eu venho aqui trazer esse vínculo de educação com a filosofia, porque não tem, é crucial essa relação. Por exemplo, para nós educarmos devidamente, nós devemos questionar qual é o valor da vida, o que é a vida, né? De onde viemos, para onde vamos, a questão do conhecimento, como é que se dá a progressão do conhecimento, visando uma alegria, uma felicidade maior, as questões morais, a natureza do bem e o mal, o que é o bem, o que é o mal, né? Como se atingir esse bem, né? Mais uma vez, é um processo persecutor, né? A questão da lei moral, qual é a sua origem? Como é que podemos explicar essa lei moral? Como é que nós podemos educar sem questionar onde está essa lei moral? Enfim, aqui no dizer de Herculano, nós temos aqui o problema do ser. Este ser é o ser homem, né? Ou melhor dizendo, o ser espírito, que está em sua caminhada, em sua jornada infinita. Então, eu vou trazer um pouco para a temática atual da filosofia, não vou abordar a história hoje, vamos falar só de filosofia espírita, mas é muito importante nós pensarmos no momento histórico, né? Essa escola nova que surgiu no século XIX, final do século XIX, da época de Kardec ainda, e que se chama existencialismo. Por que eu trouxe aqui? Porque se educação e filosofia estão vinculados, né, a proposta da filosofia hoje é a preocupação com a existência. Né? Por que existimos, para onde vamos, quem somos. Né? Então, a escola nova representa um esforço de superação, vejam, da pedagogia da essência pela pedagogia da existência. Né? Então, hoje, não se preocupa tanto com a essência moralmente espiritual. Aliás, fala-se de essência num outro sentido. Né? Mas a pedagogia hoje está voltada para a existência, porque estamos num século aí de constrangimentos morais, guerras. Então, o homem questiona, puxa, o que é existir? Né? Como ser feliz? Essa que é a temática de hoje e que, inclusive, Herculano Pires aborda a filosofia espírita da existência naquele pequeno grande livro, Introdução à Filosofia Espírita. Então, é um livro maravilhoso. Vejam, aqui já está um tema para uma palestra, né? As questões existenciais, o meu vir a ser, né? A minha progressão e o sentido do meu existir. Como pensar na existência sem pensar na educação? Ou como pensar na educação sem pensar na existência? Não tem como. Né? Então, essa pedagogia de hoje, embora esteja ainda, em sua maioria, na mão dos materialistas, existem vários espiritualistas, espíritas, católicos e tantos outros, que tomam isso pelo lado cristão. Né? Então, a existência do homem é tomada agora em sua realidade concreta. Por quê? Eu estou no mundo, eu não estou fora do mundo. E quem é o homem hoje? O homem é aquilo que ele se constrói. E como é que ele vai se construir sem saber os seus caminhos? Então, é muito importante essa exaltação ao momento existencialista que prima pela luz do caminhar, a luz do constituir-se, a luz da própria construção. Então, o homem hoje tem um projeto com a sua existência. Né? Eu estou na vida, eu estou no mundo.
cumpre eu fazer um projeto de mim mesmo. E nós, espíritas, particularmente, já sabemos qual é esse projeto, que não é só um projeto particular, mas é um projeto de uma maior abrangência, um projeto espiritual, um projeto de iluminação. Mas nós não podemos nos desvincular do mundo, porque nós não somos só espíritos, nós somos espíritos no mundo. Nós convivemos com outras pessoas em determinada situação. Então, a preocupação hoje é com o ser em situação. Eu, aqui agora, na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, no século XXI, tá? Encarnado em tal país. Tudo isso é um contexto que precisa ser levado em consideração, para que não caiamos em uma abstração. Eu sou homem, eu pertenço à espécie, ao gênero humano. Sim, eu sou espírito, mas com as minhas circunstâncias. E são essas circunstâncias que eu devo vencer, superar e que constituem desafios para o meu dia a dia. Então, o que se prima hoje? Pela liberdade. Pela liberdade. Então, eu sou uma criatura livre. Livre em que sentido? No sentido que eu escolho os meus caminhos. E nós sabemos que essa escolha, esse projeto, também se dá no Espiritismo. Nós projetamos a própria existência até antes de encarnarmos. Né? E temos liberdade plena de escolha. Mas se eu escolho, eu também tenho a responsabilidade. Né? Mas é uma escolha altaneira, que visa um fim, que visa o bem, que visa a iluminação. Né? Então, é uma liberdade profícua, uma liberdade que me faz bem, ao mesmo tempo que vinculado ao conceito de Deus, à lei e assim por diante. Né? Mas eu tenho liberdade de construir meus caminhos. Isso é maravilhoso. Então, o homem é aberto para construir a sua existência. Cada um de nós é aquilo que ele faz de si mesmo. Ele mesmo se constrói. Né? Então, como eu disse, a liberdade de escolha implica em responsabilidade. Gente, esse é um conceito tão bacana, né? Porque eu tenho a liberdade de vir, mas tenho a liberdade de escolher os meus caminhos. Isso é tão importante. Né? Eu não sou vinculada a nenhuma fórmula determinista, conceitos vagos, constrangimentos, dogmatismos e assim por diante. Nós somos livres, né, para manifestar o que nós somos na nossa essência, no nosso ser. Então, existe na nossa existência uma finalidade. Então, a educação caminha para uma finalidade. E como que Leon Denis coloca essa questão? Está lá no problema de ser, dizer o seguinte: educador por excelência, né? Pelas suas obras, pela sua grandeza espiritual, e que continua inspirando os trabalhos dos espíritas até os nossos dias. Então, ele diz o seguinte, certamente estava na França, a maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo que se refere ao problema da vida, às questões de termo e finalidade. Então, é interessante que hoje, na época de Leon Denis também, há um século e tanto atrás, né, havia uma preocupação conteudista, havia uma certa preocupação com a vida, mas em termos de profissão. Né? E isso permanece até os nossos dias, uma educação voltada para a técnica, uma educação voltada para o sucesso da vida, inclusive essa é a preocupação no nosso país hoje. Mas pouco se fala da problemática da vida, do porvir, do sentido existencial. É aí que devemos educar. Educar para a libertação, educar para a elevação. Então, as questões termo e finalidade são muito importantes. Eu estou aqui no mundo com uma finalidade, para me superar, para ser feliz.
e me elevar cada vez mais. Então, é aqui um caminho muito profícuo para cada um de nós. Existe na pedagogia um processo assim comparado. Será que a educação vem de fora ou vem de dentro? O que vocês acham? Há quem diga que o conhecimento é externo ao indivíduo. Porque educar é educar para conhecer, seja qual for o teor desse conhecimento. Então, o conhecimento é externo ao indivíduo, ou seja, ele vem de fora. Nós temos aqui representantes dessa corrente, o empirismo, né, que diz que todo e qualquer conhecimento se apoia nos sentidos, tá, no método experimental, e que, portanto, tudo vem de fora. Essa é uma herança do positivismo da época de Kardec. Uma forma de conhecimento profícuo, mas eu não sei se basta. Outra coisa é o conhecimento interno ao indivíduo. Aqui entra o papel da filosofia. O conhecimento parte, portanto, de dentro para fora. Em oposição ao empirismo, né, surge, então, o racionalismo na época de Kardec, em que exalta, o próprio nome já diz, o exercício da razão. A luz natural da época era a razão, mas a razão é uma coisa interna. A razão é uma coisa que vem de dentro. Né? Como já dizia Descartes, o verdadeiro conhecimento é aquilo que parte do inatismo, ou seja, aquilo que já vem como indivíduo. Né? Aptidões, tendências e assim por diante. Então, educar para que possamos manifestar essas tendências e aptidões que já habitam o nosso espírito. Então, a educação tem um fim feliz. Né? Esse fim feliz é manifestar a nossa natureza. Né? E não negarmos os nossos caminhos diante de questões imediatistas. Isso é realmente uma ilusão. Agora eu pergunto a vocês, qual conhecimento é válido, que vem de fora, né, ou que parte de dentro, né, dessa educação intrinsecista? Posso provocar uma questão, mestra? Não, pois não, senhor Salomão. Então, muitos afirmam o seguinte: qual é o mais assim ideal? O amor à ciência ou a ciência do amor? O que você acha? Qual que é mais importante? Isso. Os dois são importantes, né? Mas eu, particularmente, eu exaltaria a ciência do amor. Embora eu também busque o amor à ciência, que é um lado que nos nutre, né? A ciência é maravilhosa, mas não se basta o raciocínio sem esse foco de amor que nos habita e que nos leva a nos iluminarmos. Né? Então, os dois são importantes, mas existe aí uma questão de critério, de valor. Eu, particularmente, né, colocaria o amor acima de tudo e qualquer valor. Agora, a doutrina nos ensina os dois lados, né? O amor e a sabedoria, né? São as duas asas da nossa evolução. Então, eu tenho a razão de um lado e o sentimento do outro. Né? Agora, sem dúvida que a ciência me advém pelo exterior, né? Pelo método experimental. E a filosofia já exalta a interioridade. Agora, para uma pedagogia autêntica, claro, o conhecimento vem da interação do indivíduo com o mundo. Né? Como eu disse, nós estamos no mundo. E o que seria essa interação? Seria uma interação entre aquilo que me advém do exterior e aquilo que parte de dentro. Mas eu arriscaria dizer que, no caso do Espiritismo, o que mais importa é o que vem de dentro. O Espiritismo é uma exaltação à divindade, é uma busca de espiritualidade, portanto, implica em iluminação.
Espero que tenha respondido, seu Salomão. Muito bem, parabéns. Também não precisa tanto. Nós podemos lembrar aqui também de Pestalozzi, né, que foi o educador por excelência, eu diria, o precursor também da doutrina espírita, né? Nós temos a Dora Conte, que desenvolve essa escola de Pestalozzi com muita grandeza, né? E ele já diria que a educação se dá numa conjugação dos sentidos com o intelecto e com o sentimento. Ele exaltava o papel da percepção dos sentidos, uma percepção concreta, no caso da criança, né? Ele exaltava mais o conhecimento da criança. Né? E o Espiritismo segue esse caminho. Por quê? Nós começamos a conhecer pelo fenômeno, pela percepção. Né? Depois, Kardec evolui, passa a buscar a essência de todas as coisas, a essência da própria manifestação, em que se exalta a inteligência. Né? E, por último, a intuição como sendo o processo de despertar as potências profundas da alma. Né? Eu não tenho dúvida que o sentimento é um caminho e é um fim. Né? Agora, nenhum dessas possibilidades de conhecimento se exclui. Na verdade, todos se complementam. Mas eu diria, o valor maior está no sentimento, no coração, repito, na exaltação da divindade. Então, hoje se fala muito, pelo menos também no século passado, essa questão do construtivismo, em que o educando se constrói a si mesmo. Aliás, o Salomão já apontou alguma coisa a respeito, né? A autoconstrução. Então, a escola espírita vai além desse construtivismo. Né? Não é só que o indivíduo se autoconstrói, mas ele se autoconstrói com sentido espiritual. Aqui está a questão da finalidade. Aqui está a questão da iluminação espiritual, que nós não podemos negar de forma absoluta. E olha, esse sentido espiritual que nos nutre é o bem da alma, é a alegria moral. Isso é alimento, não é um conhecimento frio, né? Mas é uma concepção de vida que torna os nossos momentos fecundos, felizes e significativos. Portanto, a educação espírita é um educar para sentir, sem dúvida. A educação, em boa síntese, né, é luz, mas é uma luz que circula vitoriosa, vejam, do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Eu acredito que aqui esteja até a resposta para esse questionamento interessante que o senhor Salomão lançou. Né? Pode lançar mais se o senhor quiser, é um prazer responder, assim como todos vocês. Então, Obrigado. Imagina, a educação é uma luz vitoriosa do sentimento ao raciocínio. Luz é sempre vitoriosa. E é essa luz que nós devemos buscar, como vamos ver mais adiante. Agora, é interessante que, embora necessitemos de um equilíbrio entre o cérebro e o coração, entre o amor e a razão, né? Agora, o processo se dá do sentimento ao raciocínio. Porque o sentimento vai iluminar o próprio intelecto. O sentimento vai iluminar o meu próprio pensamento. Então, seria um ponto de partida, né? O sentimento, e não só um valor em si. Então, educação para o amor, educação para a verdade excelsa, educação para a luz. Este é o caminho que Kardec nos ensina a sermos persecutores da luz e do caminho da verdade.
Ele sempre insistia nessa palavra verdade, e que os espíritos já exaltaram, denominando a terceira revelação, o espírito da verdade. Então, é um caminho, assim, bastante profícuo. Essa questão do sentimento é muito importante para o educador, né? Porque o educador, ele educa pelo contágio, né? Essa questão do contágio, da vibração, é muito importante. O educando sente, né? Ele se sente tocado, e isso desperta a essência latente do educando. Então, é realmente uma educação para o amor. A ampliação do estado vibratório favorece o pensamento intuitivo. Então, Oi, tem alguém com o áudio aberto, por gentileza, se Eu já puder. desabilitei o áudio. Ah, tá, o Eduardo, né? Obrigado. Ele chegou depois, ele não viu aquela mensagem. Obrigado. Aproveitando, Astrid, posso fazer uma perguntinha? sim, Você estava falando a respeito de conhecimento, né? Quer dizer, lembrando daquela coisa do Espiritismo, que nós nascemos simples e ignorantes, né? sim, Quer dizer, em algum momento a gente adquiriu conhecimento, claro. né? E esse conhecimento acabou sendo internalizado, né? Sim, Não sei se eu estou falando uma besteira, mas na minha cabeça seria isso. Desde o início dos tempos até hoje, que o ponto inicial é a aquisição do conhecimento. E a sim, partir daí é o que nós fazemos dele, como ele se manifesta na gente, como é que ele vai agregando novos conhecimentos adquiridos e vai se desenvolvendo dentro da gente, né? com certeza. Geralmente, se fala em educação para o conhecimento, né? São termos assim bastante vinculados. Agora, eu tenho em mim, até falo para os meus alunos, que o amor é uma forma de conhecimento. Conhecimento não é só intelecto. A vivência é uma forma de conhecimento também, né? Então, é um empirismo, mas um empirismo superior, né? Então, aqui, cumpre ao educando se elevar, mas existe o papel do educador, que não pode ficar de lado, porque o seu estado vibratório vai favorecer para que o educando intua, e o verdadeiro conhecimento nós vamos ver se dá através da intuição. Então, o papel do educador é preponderante. Então, diz Pestalozzi, o sentimento superior de quem já desenvolveu em si a capacidade de amar pode ser estímulo ao desenvolvimento desse mesmo sentimento no educando. Então, o educador inspira, né? Ele ilumina, ele desperta, ele toca as fibras da alma. Então, a educação espírita está comprometida, no sentido que o educador, claro, como todo educador, tem o seu papel. Mas eu repito, é um papel por dentro. Por isso que as escolas espíritas implicam em livro, né, educação da alma, né, e não simplesmente para formar. Muito embora a formação de consciência seja importante, mas aqui eu me refiro ao formar no sentido de um papel preponderante, de exaltar antes o conhecimento que a educação da alma. Mestra, Oi. o Edmilson queria comentar algo, é possível? Por favor. Boa noite, Sim. mestre. Boa noite. É uma alegria tê-la conosco aqui. É uma alegria toda minha. Obrigada. Como educadores, né, a gente sempre se preocupa com isso. Sim. Os primeiros influenciadores da história, os influencers, como são chamados hoje, eram os educadores, né? São os educadores. Uma coisa que ficou muito clara para nós aqui, que esse grupo aqui está estudando Evolução em Dois Mundos, né? Que um dos principais papéis de espíritos que querem ajudar é ser um indutor, né? Trabalhar a indução para o bem daqueles que estão ao seu lado, né? Talvez seja esse o maior papel nosso como educador,
Nossa, Isso quer dizer, inclusive, dar o exemplo, né? Se vigiar constantemente para que você não caia nos próprios vícios e que nossa, seja nem um exemplo sensacional para aqueles que estão ao nosso redor, né, professor? é verdade. Nossa, você usou uma palavra que disse muito, né? Somos indutores, isso é muito importante, isso é muito legal. Nós induzimos os educandos a partir do nosso coração, da palavra, né? Isso é realmente maravilhoso. Então, esse contato educador e educando é algo profícuo, em que desperta luzes do caminho dos dois. Educar é um bem, é feliz tanto para quem educa, né? Porque a alegria também emana do educador, né? Além do sentimento amoroso. Então, envolve todo o estado de espírito que a gente acaba por induzir realmente os alunos. Me ocorre aqui uma a citação do Mundo Maior de André Luiz, em que, em uma determinada situação, estava tentando educar um espírito malfazejo, né? Até que ele mesmo se sente persuadido a mudar, a viver de forma mais plena, mudou seus valores, e ele afirma que não são as palavras que o convenceram, né? Mas o sentimento dos instrutores. Então, ele se sentiu tocado na alma. Isso é maravilhoso, né? E acontecia algo semelhante com o doutor Bezerra, um trabalho de desobsessão, que o espírito se manifesta dizendo que o que lhe tocou o coração foi o amor do doutor Bezerra de Menezes para que ele pudesse se transformar. Isso é educação para o amor. Isso é maravilhoso, né? Quem educa, ama, né? Porque serve a Jesus. Não está só servindo a si mesmo, serve a Jesus. Então, sejamos instrumentos, mas não refratários, né? Cumpre ao educador, na medida do possível, se coadunar com esse padrão vibratório elevado, para que ele também se alimente e os alunos se sintam inspirados, motivados, contagiados, porque envolver a sala é algo muito importante. Me desculpe, eu falo sala, porque eu também sou professor, né? Então, educar-se não significa apenas mudança de hábito e de costumes, mas uma transformação no modo de sentir. Há quem diga que a educação espírita se dá através do hábito. Eu tenho, assim, um pouco de receio, porque o hábito é uma coisa repetitiva, né? E a educação espírita não é uma questão de hábitos e costumes, é muito mais. Ela deve partir de dentro, ela deve buscar uma luz natural. Como eu digo, ela deve buscar um elevo, deve buscar um sentimento elevado. Eu devo, portanto, me renovar intimamente. Eu devo renovar as minhas atitudes para eu ser melhor. Então, a educação pelo hábito ela é repetitiva, né? Eu não vejo nisso uma renovação propriamente, talvez um ponto de partida, mas eu sentir de forma renovada, de um momento novo, de um momento de iluminação, de um despertar contínuo. Esse é o sentido. Repetir não educa. Educa mudar o modo de sentir. Aliás, Paulo já nos fala isso, né? Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renovação pelo Espírito, através dessa essência que nos habita, essência imanente, o princípio de Deus, né? Que é gerador em cada um de nós, né? Cuja presença nos permite intuir a verdade excelsa, né? Então, os caminhos não são fortuitos. Existem caminhos definidos na educação espírita que nós devemos buscar de forma a nos iluminarmos. Sócrates foi educador por excelência. E ele falava do autoconhecimento, todos nós sabemos disso.
e ele educava os discípulos, né? E como é que é a metodologia socrática? Nós sabemos. Ele foi um dos primeiros, e não o primeiro, mas um dos primeiros a falar da importância do autoconhecimento, né? Como uma forma de autoeducação. Então, Mestra, o Edmilson acho que quer comentar algo complementar, né, Edmilson? Desculpa, professora, mas é que é tão envolvente, né? A gente vai criando as ideias, as coisas vão se criando mentalmente e a gente quer compartilhar. Entendeu? claro, imagina, fique à Então, vontade, por favor. que, parafraseando o Mahatma Gandhi, né, que Gandhi tem uma frase que não existe um caminho para a paz, né? A paz é o caminho. Então, parafraseando a frase dele para nós aqui, educadores, não é um caminho para o amor. O amor é o caminho. Exato, é verdade. Ele é um caminho e um fim, né? É um caminho e um fim. O fim se persecuta do próprio presente, né? Muito legal isso. Maravilhoso. Olha, eu estou aprendendo aqui com vocês. Muito legal isso, né? E agora, mestre, a gente lembra Paulo Freire, né? Que tem uma frase muito pertinente que eu gostaria de comentar com todos. Diz assim: a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar a aridez das almas, né? Reflorestando, né, a sua mente de forma ética. Olha que interessante que Paulo Nossa, Freire nos traz. muito legal, né? E que expressão linda, até um tanto poética, né, seu Salomão? Educar é reflorestar, é trazer vida, é trazer ânima, é trazer também bom senso, isso faz parte da educação. Mas trazer bom ânimo, esse deve ser também o nosso papel. E Sócrates questionava os discípulos, praça pública, questionava as pessoas, né? E ele tinha esse método da ironia, porque quando as pessoas tentavam responder alguma coisa com altivez, com certo orgulho, ele ironizava, né? Por exemplo, ele questionava o general o que é coragem, e o general responde, é porque eu, sendo general, eu já sou um corajoso. Aí esse namoro de Sócrates estava perdido, né? Mas só que Sócrates não ensinava só para essa ironia. O autoconhecimento implica em eu conhecer aquilo que eu tenho infinito em mim mesmo, né? Então, eu penso em educação espírita como esse despertar para defeitos e imperfeições que eu não sei se seria por aí. Me perdoem, eu não sei se seria por aí. Eu devo, sim, me conscientizar para que eu possa superar, vencer. Agora, eu ficar pensando nos meus defeitos, no meu passado, nas minhas expiações, isso é diminuir-se. A pedagogia espírita implica em eu ver o que existe de infinitude dentro de mim, e não de limitação. É porque eu sou isso, porque eu não posso, porque eu consigo, porque eu sou pecador, porque eu não consegui fazer reforma íntima, eu sou orgulhoso, imagina. Né? Não, eu tenho que aceitar a minha condição essencial. É educar para as potencialidades, é introjetar, é tirar do indivíduo as suas potencialidades. Esse que é o papel. Para tanto, eu tenho que educá-lo para que ele se dignifique e não que ele se diminua, se sinta culpado. Sim, eu tenho essa postura, e acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado para que não vire aí um mar de culpas a educação. Não é isso que o Espiritismo visa. O Espiritismo educa para a libertação, a não dizer para a liberdade. Tá? Então, nós temos aqui o próprio reino de Deus, que Jesus compara também a um grão de mostarda, né? Esse grão de mostarda, nós sabemos, é uma semente poderosíssima, né? E, ao mesmo tempo, todos nós temos aí estas sementes maravilhosas em forma de potência, potências que visam se atualizar, potências que são as tendências da alma, a tendência para o bem, a tendência para o amor. Estas são as tendências. É isso que a gente tem que fortalecer no indivíduo, para que ele possa também dignificar-se e não diminuir a si mesmo. Inclusive, essa questão de ser humilde,
né? Eu não tenho que diminuir e me sentir simplesinho, não. Eu tenho que não ter superioridade, mas eu tenho que ter consciência das minhas potências, que eu sou forte, que eu posso, que eu consigo, que eu me ilumino, que eu venço. Eu tenho que... É uma educação para a vitória. Agora, a educação se dá no tempo. Por quê? A educação espírita fala do passado, do presente e do futuro. Então, está vinculado ao meu passado. O meu passado, de certa forma, construiu o meu presente. O meu passado é aquilo que eu fui, mas é também aquilo que eu sou, porque o passado está presente. Né? Então, educar é trazer aquilo que existe ainda a ser superado em mim, através das sucessivas existências, mas é, sobretudo, trazer da alma esse passado ontológico que aprende filosofia, e é justamente esse reino de Deus, essa essência de Deus, que é natural em cada um de nós e que precisa ser lembrado. Então, o nosso futuro está muito claro, é trazer à luz essa essência divinal que nos habita em forma de origem. Agora, esse processo se dá no meio social, na vida em sociedade, que é muito importante, ninguém vive só, né? Mas tendo em vistas o mundo espiritual. O sentido do existir é a realidade do espírito. Então, ninguém vive só. É muito importante eu viver em sociedade. E Jesus, educador por excelência, né? Ele já exaltou Deus como sendo Pai de todos, né? Sem distinção de posições sociais, ele fez questão de demonstrar isso, né? E essa paternidade determina a fraternidade universal. Então, é uma educação para o bem, é uma educação para a fraternidade, visando essa unidade com o Criador, que é um Pai excelso, que nos ilumina por dentro. Né? Então, ele mesmo trouxe esse estado social como sendo a vida em comum na sociedade da época, mas colimando o estado espiritual, ou seja, a busca do Pai. Ele deixou isso muito claro. Então, nós temos que nascer para nos redimirmos, isso sim, mas não não com aquelas fórmulas dogmáticas de obediência de Adão e Eva, o temor, o pecado, não, absolutamente. O nosso passado se torna presente na medida em que nós mesmos buscamos escolher a nossa existência para termos uma consciência mais feliz. Isso é educação para a felicidade. Isso é educação para a libertação. Então, mais uma vez, nós temos essa questão do construtivismo, que é muito comum, né? Mas não mais aquela questão de obediência em função dos rituais de culto, não, mas o aperfeiçoamento próprio do espírito e a purificação do coração. Então, eu repito, é algo que parte de dentro, é uma renovação espiritual, é uma renovação de bons sentimentos, de mudar o meu todo vibratório perante a vida, iluminando os meus próprios caminhos para eu ser feliz. Então, embora falemos de empirismo, filosofia, de ciência, a verdadeira educação é intrinsecista, porque educação espiritual é intrinsecista. O exterior pode despertar, mas é uma busca de cada um dentro de si mesmo. Na época de Jesus, né, tínhamos ainda a questão da lei, da força, mas foi substituído pelo tempo da graça e do amor. Então, não importa mais impingir, dominar, absolutamente. A liberdade é o primeiro passo para a educação. Jesus nos tornou livres, nos tornando autoeducantes, como disse o seu Salomão há pouco. Né? Ao invés da força, ele nos ensina a graça como sendo um estado elevado espiritual e o amor como sendo consagramento desse estado. Então, nós temos aqui uma outra palavra que o seu Salomão empregou, que é a autonomia. A educação, portanto, é autônoma. Né? Ela se dá por esforço do próprio indivíduo que legisla sobre si mesmo, e não que ele seja legislado. Então, a educação não era mais, na época de Jesus, o simples ajustamento
aos modos ditados pelos rabinos do tempo, a imposição de fora da moral farisaica. Educar por imposição, isso nem mais se consegue. Assim, o despertar para Deus se dava pela palavra, pelo exemplo e pelo contato. E Jesus trouxe luz, trazendo o verbo, a palavra altaneira, o exemplo dos seus ensinamentos vivenciando nele mesmo, e pelo contágio, porque a sua vibração atingia, assim, até de forma distante, as pessoas. Elas se sentiam contagiadas pela sua vibração. Então, a educação espírita visa a autonomia, e não uma lei de fora, mas a lei está no próprio indivíduo, que busca se superar e educar a si mesmo. Não existe autoeducação, senão pelo próprio esforço. Então, eduquemos para a autonomia, eduquemos para a liberdade, jamais para a dependência. Educação e dependência não coadunam absolutamente. Então, aqui, né, mais uma vez, se o Salomão intuiu aqui a nossa palestra, a autoeducação, como é importante. Né? Em última análise, é um esforço autoeducativo. Porque só se educa quem quer se educar. O educando precisa querer se superar, precisa querer vencer, precisa querer ser feliz. Que implica em esforço. Um esforço de cada dia. Superar os conflitos, o negativismo. Né? Claro, todos nós temos momentos que são desafios para nós, né? Desafio para a supremacia do espírito em função de um mundo material, esforço para conviver em sociedade, na família, tudo isso é exercício de cada um. Mas só se educa aquele que realmente se esforça para vencer, sem depender de ninguém, mas autoexilando-se e querendo realmente ser feliz. Veja, eu repito, a educação montaneira é intrinsecista. Viu, mestra? Lembrando aqui de Rubem Alves, né? Que ele afirma que ensinar é um exercício de imortalidade. É verdade. Olha que interessante. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. É verdade. O professor assim não morre jamais. É verdade. O papel do professor hoje também é muito importante. Hoje, sobretudo, né? Mas muito lindo isso que o senhor falou, senhor Salomão. Muito lindo. O senhor realmente é uma pessoa inspirada, eu gosto de ver. Né? É um processo de enlevo, de manifestar a fonte, de educar por dentro, de plasmar luzes, né? Assim por diante. E Jesus afirmou, a César o que é de César. Queriam dar uma pegadinha para Jesus, né? Falou, mestre, devemos render honras a César. Jesus, sim, a César o que é César e a Deus o que é Deus. Então, ele não exclui a importância de respeitar a sociedade, a lei vigente, né? Porque existe uma interação entre o meio e o interior espiritual, entre o social e o espiritual. Respeitemos a lei dos homens, mas, acima de tudo, vivenciemos a lei de Deus, né? Que é intuitiva em cada um de nós. E Jesus, a educação se dava em ele recorrer a imagens, parábolas, sabemos disso. Seus ensinos são claros, e o que é importante? Intuitivo. Por quê? Porque a parábola leva a uma vivência. A parábola leva à evolução da intuição, a trazer de dentro, a despertar sentimentos. Ele não trazia raciocínios, ele trazia situações que inspiravam o bem. Me perdoe. Salute, mestra. Obrigada, muito obrigada. Então, ele partia de uma percepção concreta. Vejam, a parábola é uma educação em situação, como querem os existencialistas hoje. Jesus respeitava isso, né? Educação em situação, educação no mundo,
Educação, naquela época, para que da concretude se despertasse esse processo intuitivo. Então, a educação para a luz, claro, é também uma educação para a morte, nos ensinam isso os espíritos, mas uma morte que não existe, o que é educação para a luz. Me ocorre isso agora, não sei porquê, de relembrarmos aquela obra de Herculano, tão importante, educação para a morte. Ele traz, assim, luzes para esse processo educativo através de valores autênticos. É uma obra lindíssima que reforça a nossa postura. Agora, a doutrina é filosofia, porque explica tudo racionalmente, explica o próprio mito à luz da razão. Aliás, a filosofia veio para explicar o mito, né? Porque o mito era ainda uma forma alegórica de ser, né? Era o início da civilização. E hoje a filosofia já vem desvendar os mitos. Eis o papel do Espírito da Verdade, justamente. Então, a organização lógica é importante. Por quê? Porque leva o indivíduo a pensar por si mesmo. Ele muda, não porque alguém falou para ele mudar, mas porque ele pensa, ele tem senso crítico, né? Ele busca por si mesmo, né, pautar um caminho de luz, respeitando a sua interioridade, essa lei que vem de dentro, e o que ele julga correto. Então, não é educação porque o outro falou, é educação porque eu sinto que é assim e eu quero me iluminar, porque eu sou autônomo. Ninguém plasma luzes em mim, as luzes vêm de dentro. Então, o processo educativo se dá da razão, claro, é a lógica, né? Aí vem a filosofia, a vivência. Então, a filosofia é uma educação para a vivência, para o sentir-se iluminado, plasmar luzes nos próprios caminhos. Então, a filosofia nos traz a compreensão, né? Nos traz, de certa forma, uma forma de desmistificar através do raciocínio, da autonomia, do livre pensar e do senso crítico. Por isso que o Espiritismo é também filosofia, respeitando o ideal da autonomia da época de Kardec. Então, o que eu sempre digo, filosofia é educação para a liberdade. O indivíduo não pode ser condicionado. Ah, se você fizer isso nessa encarnação, na próxima você vai ver assim. Espera lá, calma, não vamos condicionar. Existem atenuantes, né? Os educandos, às vezes, têm problemas sérios. Nós devemos educar para reforçar o bem, para reforçar a luminosidade, para reforçar a crença em Deus, né? E sentir-se livres e não condicionados, muito menos uma pedagogia do medo. Nós não temos direito de passar isso para os nossos educandos. Não é por aí. O Espiritismo não é isso. É educação para a redenção, sim, mas para que o indivíduo se torne livre. Engraçado, o Bezerra tem uma frase muito interessante quando ele fala que os nossos olhos deveriam ser faróis. Porque vai iluminar a nossa caminhada e aqueles que estão no entorno. Olha só o papel do educador aí, né? Olha o papel daquele que leva a luz, né? Em benefício de muitos, né? Verdade, trazer isso para as nossas famílias também, né, Susana? Isso né, nós temos um papel também preponderante no nosso lar, que os nossos caminhos inspiram, né? Mas muito legal, o senhor está trazendo coisas boas, estou gostando de ouvir. Muito bom. Agora, educação espírita é educação pela virtude, né? Essa que é a busca. Esse que é o estudo. Esse que é o fio, fugiu a palavra agora. O escopo. Esse que é o escopo. Chegarmos à virtude. Então, é uma obra de redenção. Nós redimimos a nossa própria consciência, descondicionamos, passamos a libertação da nossa consciência, né? Libertação dos laços de inferioridade. Então, não podemos negar que é uma educação para a virtude, para a humildade, que Jesus nos ensinou, né? E, como eu comentei agora, sentir-se humilde não é sentir-se pequeno, é sentir-se não superior, é não sermos pretensiosos, né? Desprendimento, o desapego,
É um caminho para a liberdade, para vivenciarmos a era do espírito plenamente. A questão do perdão, que nos é tão caro, né? Uma virtude excelsa, porque é uma forma de manifestarmos o amor, mesmo quando impingidos, né? Mesmo quando prejudicados. Para quê? Para uma libertação. Mais uma vez, pedagogia para a liberdade. E a caridade é o exercício do amor por excelência, porque é nela que nos curamos, é nela que redimimos as nossas consciências, é nela que exercitamos o amor. Então, eu diria novamente que a caridade é um meio e é um fim, que é um meio de atenuar as nossas faltas, e é um meio de aprender a amar de forma liberta, concreta, e através dela despertarmos cada vez mais para a felicidade. Educar para o amor é educar para ações justas, nobres. Então, eu diria, educação espírita é uma educação para o bem, né? O bem por excelência, sem dizer que é uma educação para Deus, para conhecermos a Deus. Então, na época de Kardec também se partia do conhecido, né? Nós temos os fatos, o método experimental, né? Do concreto. Então, se caminhava para o desconhecido, para o que era tido como mistério, até que o Espiritismo vem e desvela a ponte vez. Então, o caminho para conhecimento, para a educação, se dá do efeito da causa. Nós começamos pelo fenômeno, sem dúvida, começamos pelo exterior. Quando adentramos uma casa espírita, nós buscamos o fenômeno, nós queremos conversar com o mentor, nós queremos falar de mediunidade, mas até que chega uma hora que nós despertamos para uma causa, a causa de todas as causas. Então, a educação espírita ensina em partirmos do aparente para chegarmos na essência. E essa essência é a causa, é o Criador em nós. Então, a educação espírita é um ajuste, é uma educação para o ajuste à essência de Deus, é um adequar-se à causa. O próprio André Luiz fala, quando adentramos a casa espírita, despertamos para o fenômeno, mas chega uma hora que a gente quer alimento moral, que a gente busca a moralidade como sendo um alimento espiritual, e que buscamos as causas das causas, né? Causa que vai inspirar as nossas atitudes. E essa causa é o ser divino, por excelência. Isso é caminhar em luz, né? Sentir na alma esse sentimento do fio, nutrir-se. A educação, portanto, é algo complicado, pois não se fala na verdade essencial. Hoje, pouco se fala na verdade essencial, normalmente os existencialistas, né, como vimos há pouco. Pouco se fala do ser em si, que é essa ciência, essa essência divina em cada um de nós. Mas se fala de vida mundana, de questões econômicas, né, de tantas outras preocupações com a sociedade, questões presenteiras, questões imediatas, o aqui e agora, e pouco se fala da necessidade do homem de suprir a si mesmo, de ser condutor da sua vida, mas condutor da vida divina em si mesmo. Sem Deus não se chega à educação. Deus é o valor supremo, Deus é a vida em si, Deus é a nossa essência, e é nela que nós nos iluminamos e trazemos luzes para o nosso caminhar. Isso é muito importante. Portanto, a educação é renovar-se por dentro. E o sentido de existir é nós nos adequarmos à nossa essência. Então, a educação é uma adequação, mudando o nosso modo de sentir, despertando para a luminosidade interna. Portanto, o amor é a forma mais nobre, mais excelsa, né, de nos educarmos e de nos redimirmos. Então, ser, existir e transcender
Diz Herculano Pires, né? Nós somos seres no mundo, existimos, somos criaturas conscientes da nossa existência, mas devemos colimar o transcender. E me ocorre de novo a educação para a morte, que visa a transcendência, mesmo depois da vida material. Então, é um transcender contínuo, é um transcender iluminativo. Querer elevar-se, querer animar-se, querer sentir a Deus. Esse é o escopo da nossa. E já concluindo, né, quando a gente fala da importância da vida do divino, como sendo o escopo das nossas sucessivas existências, esse é o nosso fim último, até a longo prazo, no dia a dia e a longo prazo. Perceber a Deus em si. E isso a filosofia nos ensina, a imanência de Deus em cada um de nós. Portanto, o ponto de partida agora não é só do efeito à causa, mas é partir da causa, um C maiúsculo, ao efeito. Partir do ser supremo em nós, e aí modificarmos a nossa conduta, os nossos sentimentos, a nossa postura perante a vida. E a forma mais nobre de educação é educar para a intuição. Por intuição, nós entendemos não só uma faculdade mediúnica, mas como uma forma de trazer da imanência, da nossa interioridade, o ser supremo. E Jesus exaltava o tempo todo a intuição dessa imanência do Pai, mas ele estava tão assim identificado com o Pai que ele já dizia: é o Pai que faz as obras. Eu sou manifestação. Eu sou a fonte em mim. Eu sou a vida de Deus em mim. E venho ensinar a todos que venham buscar o Pai como sendo o sentido da existência e o sentido da religiosidade. Eu gostaria de terminar fazendo um clamor para que não esqueçamos, na educação, da importância da religiosidade. Fala-se muito no movimento espírita de ciência, fala-se um pouco de filosofia, mas existem aqueles que acham que podemos alijar a doutrina do lado religioso. Absolutamente. A religiosidade é o meio e o fim. É um educar para Deus, educar para a verdadeira vida. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Obrigado, mestra. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, mestra. Você concorda que a alma da doutrina espírita é a caridade? Concorda? A alma da doutrina espírita é a caridade? É. A alma da doutrina espírita é, conforme nós dissemos, a caridade é um fim e é um meio. Ela é o nosso caminho. Agora, o exercício da caridade é o sentimento amoroso. É esse que deve despertar para que a caridade seja autêntica, sentida, vivenciada como um meio de iluminação autêntico. É querer, de fato, o bem do outro. Essa é a caridade plena, que implica em autonomia. Ou seja, buscar a caridade pela caridade, e não por interesses outros. Né? Então, eu diria que é o caminho mais autêntico que a doutrina nos ensina. É o sentido do próprio existir. Talvez nesse sentido que fosse a alma da nossa educação. Perfeito, mestra. E para assim, já aproximando do encerramento, eu queria deixar também em aberto para os comentários dos demais, trazendo aqui uma frase do Gilberto Dimenstein. Vocês devem lembrar dele, né? Jornalista e escritor. Ele trouxe o seguinte, essa frase eu achei muito interessante. Para mim, a educação está para o ser humano como as asas estão para os pássaros. A minha possibilidade de voar no mundo vem da educação.
Nossa, muito lindo isso. Né? Muito lindo, maravilhoso. Criar asa, transcender para um mundo Isso. cada vez mais elevado. Criar asas é transcender para o céu. Criar asas é iluminar-se para que possamos vencer as situações existenciais com galhardia e, pouco a pouco, vamos dominando as situações, né? E convencendo do sentido que a luz própria de cada um de alçar voos rumo à espiritualidade, como um ânimo, uma alegria moral, com um sentido interno, que é o sentido da vida em si, da presença do Pai em cada um de nós. É isso que nos anima, é isso que é o escopo, não só dessa vida, mas da vida eterna. Perfeito. Mais alguém quer comentar algo ou comentário, Edmilson, os demais? Jaime, fica à vontade. É uma coisa que para mim me chama muito a atenção e me toca bastante, é quando você coloca aquela questão de, como diria o Roberto Campos, né, se a gente não ficar com a lanterna de popa, né? A gente chegar, olhar para frente sempre, reconhecer nossas potencialidades e olhar para frente sempre, né? Porque muitas vezes a gente fica o tempo inteiro mais preso nas nossas limitações, né? E todos nós temos, nós também não estaremos aqui embaixo, né? Do que pensando no que fazer para melhorar, né? Isso daí, como toda a questão da educação que você fala, remete sempre à individualidade, né? Não ao egoísmo, mas à individualidade, né? A educação bate em cada um de acordo com a sua necessidade, com as suas carências e com as suas potencialidades, né? Se você der a mesma aula para 40 pessoas, cada uma vai aproveitar aquilo ou não aproveitar, né? De uma determinada maneira. Isso é muito legal, porque no meio espírita a gente vê muito isso, né? As pessoas sempre se diminuindo de um lado, né? Isso é uma coisa, para mim, tão séria quanto a questão de você tomar atitudes com medo das punições, naquele mecanismo de recompensa, né? O tal do igrejismo, né? Que o Herculano Pires falava, né? Exato, exato. Realmente, essa questão de receptividade varia de pessoa para pessoa. Mais uma vez, eu exalto a importância da preparação, né? Diante de uma sala, uma palestra, que seja, para que os indivíduos despertem para a sensibilidade e se tornem mais receptivos ao ensino que vai ser dado. Então, a preparação é muito importante. Uma prece que seja prece de fato, do coração, com Jesus, e que inspire os alunos, né? Isso é muito importante. E eu tenho certeza que na Casa do Caminho isso é vivenciado com galhardia, né? Eu parabenizo aí o trabalho de todos vocês. Que reflete, né, mestre, a sua realidade de conformidade com de muitos que ajudaram, como você ajudou, né? Na época, cada um fazendo um pouquinho, né? Colaborando, ou na aula, na palestra e tudo mais. Então, é justamente essa junção, esse esforço coletivo que nós precisamos entender da importância, né? Dessa união fraternal, né? Dessa comunhão de pensamentos, né? E essa nobreza, né, séria da doutrina, no sentido de realmente trazer a luz para o centro, né, do debate e ver onde realmente podemos ajudar nas questões particulares e pessoais, né? É verdade, é verdade. Esse é o nosso papel, né, seu Salomão? Mas vocês o fazem, eu repito, com galhardia. E admiro aí o trabalho de vocês. Muito consciente, muito iluminativo. Haja vistas a forma com que vocês recebem a cada um de nós, normalmente quando, também presencialmente, agora também em nossas lives, nós nos sentimos acolhidos. Isso nos faz bem, isso nos propicia luz para que a gente possa também trabalhar com vocês, né, nesse processo iluminativo de consciências e de nós mesmos, porque nós também estamos em contínua autoeducação, né? Então, é um processo luminoso.
como diz a irmã Sheila, né? As mãos que distribuem flores sempre retêm um pouco do perfume, né? Nossa, lindo isso. Lindo. É verdade. Que sejam mãos perfumadas, né? Muito Edmilson, essa música é belíssima, É né? linda, é linda. Nossa, é muito linda, muito linda. linda mesmo, é verdade. E pior é que toda vez que eu falo dela numa casa espírita, numa palestra, o ambiente se perfuma. Ela não se faz, ela não se deixa escondida, não, ela se mostra, viu? Que bom, que bom. Ela inspira, né? Ela inspira, Ela inspira. toca o nosso coração. Que bom. Imagine todos nós numa atividade dessa de aprendizagem, de convivência, né? E sempre sendo, né? Trazendo, você vê que a Astrid falando e ela lembrando do livro, lembrando do fato, André Luiz, Herculano Pires e tantos, né? Sheila, e tantos que de uma forma ou de outra, vão trazendo para cada um de nós justamente essa sintonia maravilhosa, né? É isso que deixa o sono mais leve, é isso que deixa cada um de nós mais empático, mais simpático, né? Mais assim aberto para a vida. E uma palavra que a Astrid falou muito hoje, que é o quê? Liberdade, né? A liberdade de você ir e vir, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente, porque Sim, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos aqui provisoriamente nesse planeta escola, mas nós sim, sabemos que durante o nosso repouso, perfeitamente, muitas das vezes a gente vai para as escolas, a gente vai lá para os redutos onde precisa de ajuda, a gente vai para outros lugares verdade. adequados a partir de nós entendermos a própria realidade espiritual e a função que nos cabe como aprendizes e servidores do Cristo. Olha, quer dizer, fica muito melhor, né, mestre, assim, né? Claro, com certeza, né? Esse papel instrutor do espiritismo é muito importante. Agora, não tem um caráter formal, né? Tem antes, assim, como vocês mesmos disseram, acho que foi de Milson, é uma indução, né? É uma indução à vivência autêntica. Esse é o papel da educação. E acho que isso é uma coisa que eu acho extremamente importante que você faz pelo exemplo, né, na questão da educação, que é o vocabulário, a didática, né? E muitas Sim, vezes a gente também vê muito professores colocando, elevando de tal maneira, deixando tão complexo o vocabulário, o nível do discurso, que acaba, em vez de instruindo, de educando, ou induzindo, como o Edmilson falou, acaba criando um mecanismo de sectarismo, né? Que você coloca o professor de um lado e o aluno do outro. E muitas vezes a gente vê isso. Às vezes a gente se esquece que a boa comunicação está na exatidão, mas está na simplicidade, né? é Porque verdade. senão não chega no destinatário a mensagem, o conhecimento não chega no destinatário, né? É Isso é uma verdade. coisa que eu acho muito legal. Eu acho que quando você dá um discurso parnasiano, brincando um pouquinho, né, para uma palestra, para uma aula, qualquer coisa assim, na realidade é um pouco que vaidade disfarçada, né? Porque você acaba criando dois grupos. Né? E isso não é legal em nenhum procedimento educacional. E eu acho que você faz, hoje mesmo você fez isso várias vezes, uma pessoa com o teu conhecimento, com a maneira como você coloca, externar de uma forma que seja compreensível para todo mundo. Isso, muito importante. Tornar-se acessível, né? Tornar simples, né? Eu sempre digo, o papel, inclusive do expositor, é tornar simples, né? Tornar palatável, É a para que coisa o mais aluno difícil realmente... que existe na educação, Astrid. Sim, Fazer se tornar simples as coisas. é verdade. Nossa. É o desafio que cabe a cada um de nós, né, minha gente? Porque não é o reagir, é o como reagir, né? Não é o responder, é como responder, entende? Não é o reclamar, é como reclamar. Então, tudo isso está ligado ao quê? A exatamente o tema da noite, que é a educação.
Exato. Então, até para você expressar uma ideia, ou expressar uma vontade, ou um pedido, ou um comentário, você precisa realmente filtrar, vamos dizer assim, né? o assunto justamente para você trazer realmente as pepitas de ouro, do tesouro do conhecimento, né? Para a gente poder realmente falar, realmente eu utilizei meu bom tempo, porque realmente eu, né, como faço, né? Sempre que possível, uma palestra, uma live, né? Um comentário, algo que eu possa. Imagine você ali sentadinho na casa do caminho, chega alguém ali numa tristeza, num desarvorado, aflitivo, angustiado, e você poder oferecer um argumento que seja realmente um alimento, né? Porque nós tivemos hoje aqui, eu sempre brinco, né, Astrid? Começamos um estudo hoje e terminamos bem melhores do que quando começamos. Porque falar de educação, né, tratar um tema tão importante, é realmente uma responsabilidade e uma necessidade que todos nós temos diante da doutrina e de nós mesmos, né? É verdade. É verdade. É uma responsabilidade perante o mundo, perante nós mesmos, perante a nossa consciência e perante Deus, né? Verdade. É uma tarefa de iluminação para nós também. E não deixa de ser, seu Roberto, uma forma de a gente se educar também, né? Na verdade, eu acho que o expositor é aquele que é mais induzido aí a pensar e se educar antes de falar, né? Isso é importante. A nossa conscientização, a nossa autoconscientização, autoeducação, portanto, né? Sentir para falar. É que tá. Perfeito, perfeito. Bom, minha gente, estamos chegando aí nos finalmente. Queria desde já agradecer a Astrid pela presença. O mestre Luiz, eu sei que ele estava com a agenda um pouco corrida, mas ele realmente conseguiu chegar a tempo, né, Luiz? Só a palavra final, algum comentário, mestre Luiz? Não. Agradecer a nossa colaboradora, sempre da casa, Astrid, excelente exposição, e nos sentimos confortados com a mensagem do dia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Uma oportunidade de interação. Muito obrigada. Então, muito obrigado pela presença de todos, pelo interesse, pela participação. E é claro que muitos não puderam assistir na data de hoje, mas isso, né, Jaime, vai ser colocado, né, nos sites da casa, né, nas plataformas da casa, que YouTube e Facebook. Então, aqueles que quiserem, vai estar disponível para ver posteriormente, com mais tempo, de acordo com a agenda de cada um. Então, obrigado, Flávio, pela presença, viu? E boa noite. Queria só também pedir a Elisete para fazer a prece final do nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Ok, então, Salomão, me pegou de surpresa, mas é uma surpresa agradável. Então, em nome da Casa do Caminho, né? Nós queremos mais uma vez agradecer a Astrid, agradecer a todos os presentes e pedir permissão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para que possamos encerrar essa live da noite. Somos muito gratos, Pai, muito gratos pela oportunidade, por ter ficado esse período ouvindo aquelas mensagens, aquelas palavras que nos enriquecem, que nos orientam, que nos dão um rumo, né? É um tempo que só temos realmente que agradecer, né? E assim nós, mais uma vez, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por essa feliz oportunidade que tivemos de estarmos reunidos e pedindo permissão para encerrar esse trabalho maravilhoso com um graças a Deus.
Graças a Deus, Graças a graças a Deus. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Pois não, Astrid? Graças a Deus. Eu que agradeço por estar com vocês, viu? Obrigada. Gratidão. Obrigado. Obrigada. Um Obrigado. abraço, boa Saúde. noite. Boa noite. Obrigada a Esse todos. grupo é Obrigado. maravilhoso, viu? Esse grupo aqui é maravilhoso, viu? Você que é maravilhosa. Ah, imagina, a gente se sente bem em meio a vocês, viu? Ó, eu faço palmas agora. Ó, já está convidada para terça-feira à noite, a tarde de Milson, Jaime, Luiz, Maria, está tudo aqui esperando você. Outra hora É que eu toda vou. terça-feira, 8 horas, é só aparecer, viu? Opa, beleza, com muito prazer. Como é que eu apareço aí? Não é quarta e quinta, não, Salomão? Ajuda nós, Astrid. Na quarta e quinta é palestra. É Eu tenho uma palestra quarta e felicidade muito quinta. grande com o trabalho de vocês. Eu muita alegria estar com vocês. Parabéns. Viu? Obrigado. Obrigado, obrigado. Quarta e quinta, Noite, viu, irmão. Astrid? Ou na terça e no sábado de manhã. Estamos abertos aqui a qualquer dia, né, gente? Tá bom, gente. Obrigada. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Paz. Obrigado. Saúde. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Saúde. Bom soninho aí. Obrigada para vocês também. Obrigado, gente. Dá licença. Obrigado, mestra. Brilhando como sempre, né, Jaime? Obrigado. Saúde. Boa viagem para você, meu caro amigo